Presta atenção no que eu vou colocar no ar a partir de agora. Ei, olha pra cá que é sério. Olha pra cá que a coisa é séria. Nos últimos anos, nós temos mostrado aqui no Patrulha a participação intensa de mulheres no crime organizado. Em muitas das vezes, elas até ocupam espaços que antes eram apenas dominados pelos homens. E essa semana completou 3 meses do início dos ataques que aterrorizaram o Rio Grande do Norte. Uma das prisões realizadas pela polícia chamou a atenção sobre a suspeita de mulheres comandando o crime organizado e ordenando esses ataques. Hoje, você vai acompanhar uma matéria especial sobre esse tema e ouvir relatos exclusivos de mulheres que hoje pagam o preço de terem se envolvido no mundo do erro. A nossa equipe conversou também com pesquisadores e você vai ver a partir de agora na tela da maior audiência do Patrulha da Cidade. Vamos ver comigo aqui, ó. Joga no ar, Manu, por favor. Elas já foram consideradas sexo frágil, mas ao longo dos anos, as mulheres foram conquistando espaços até então dominados pelos homens. Inclusive, elas também já são realidade no crime organizado, onde em alguns casos ocupam cargos de liderança. É o caso de Andresa Cristina Lima Leitão, apontada pela polícia como uma das articuladoras dos ataques promovidos por uma facção criminosa em março deste ano aqui no Rio Grande do Norte. Bibi Perigosa, ou Andresa Patroa, foi detida no começo de abril em um shopping na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado, Andresa herdou a liderança do tráfico em setembro de 2016, após a morte do marido. Condenada a 10 anos de prisão por tráfico de drogas e organização criminosa, Andresa Patroa teria deixado Natal em 2020 e levava uma vida normal no Rio de Janeiro, onde, segundo a polícia, usava um nome falso. Era da capital fluminense que Andresa comandava pontos de vendas de drogas em Natal e teria buscado abrigo em comunidades comandadas por aliados no Rio de Janeiro. Como não foi uma investigada da gente, a gente não tem muitos detalhes a respeito dela. O que a gente sabe é que ela era companheira de uma liderança e que manteve, né, após a morte do companheiro dela, ela manteve contatos ainda com a alta cúpula da facção. Segundo Juliana Mello, antropóloga e pesquisadora do sistema prisional, o Brasil possui a maior população carcerária feminina da América Latina. É importante entender esse perfil para a gente entender por que as mulheres estão sendo cada vez mais presas no país, né? E para tentar refletir também quais são as consequências sociais. Então, não adianta negar, isso não é determinante, mas a relação à desigualdade social, e pobreza, a vulnerabilidade, ela é super importante para determinar, de certa forma, o acesso ou não a políticas sociais mais inclusivas ou menos inclusivas. Nos últimos anos, a polícia do Rio Grande do Norte tem percebido maior participação de mulheres em organizações criminosas do estado. Segundo dados da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, em 2018, 553 mulheres estavam custodiadas em todo o estado. Em 2022, o número subiu para 748. É um aumento bem interessante com relação ao número de mulheres presas, não só no estado, mas no Brasil inteiro, né? Antes, há 10 anos atrás, era uma população muito menor, ainda não é nem perto disso, de ser a majoritária dentro do sistema prisional. Você vai ter o quê? Uma média nacional de 6% de mulheres, né? Em frente a 94% de homens. Alguns estados, como Mato Grosso, você consegue ter 11% de mulheres, né? Já é um número maior, mas mesmo assim é um número que vem crescendo e crescendo numa velocidade bem maior, inclusive, do que a população masculina. Então é algo que a gente tem que se atentar e que hoje está
pequenos em comparação, não é? Mas é um problema que está se agudizando e a gente tem que ver quais são as medidas para tentar prevenir e fazer com que menos mulheres se insiram dentro das dinâmicas criminais. Um levantamento feito pelo Observatório da Violência Letal e Intencional traçou o perfil dessas mulheres privadas de liberdade. O tráfico de drogas é o crime mais comum praticado por elas. E além das atividades domésticas, normalmente quando o marido é preso ou morto, ela acumula o posto deixado por ele. E segundo Pedro Tchê, é nesse processo que se concretiza o rompimento da estrutura familiar. Elas entram nessa atividade, né, em virtude do parceiro. E aí você vai ter muitos motivos. Você pode apontar, por exemplo, alguns casos mais extremos em que mulheres são forçadas, ameaçadas a continuar a atividade do marido. Tem outras que simplesmente era a única fonte de renda da casa e aí recebem um convite para continuar com essa prática, né, dar seguimento à prática que o marido então desempenhava e agora está preso, né? E por fim, claro, aquelas que eram mais do que companheiras, né? E eram sócias, digamos assim, e de alguma forma elas continuam com o legado, né, do companheiro sem nenhum tipo de constrangimento. Apesar do aumento na população carcerária feminina no Rio Grande do Norte, o número de policiais penais femininas ainda é pequeno em relação ao número de homens. Segundo dados da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, elas representam um pouco mais de 17% do efetivo. Dos 167 municípios potiguares, apenas Natal, Parnamirim, Caicó e Mossoró possuem unidades prisionais femininas. Somente aqui nesse centro de detenção provisória feminina, na região metropolitana de Natal, estão custodiadas 75 mulheres que cometeram os mais variados tipos de crimes. Elas estão aqui aguardando uma decisão judicial e também um julgamento, para só assim mudar para uma outra unidade e assim cumprir a pena. Já de cara, aqui na entrada a gente vê a observação: termo de entrega de material de higiene e limpeza. E o que chama a atenção: quantidade de absorventes, papel higiênico, creme dental, escova de dente, desodorante, apenas Rolon, sabonete líquido, unidades de shampoo e também pente para cabelo. Somente esse material aqui é fornecido pela Secretaria de Administração Penitenciária. E agora a gente observa muros altos, grades e um esquema de segurança que a gente, depois de muita negociação, de contatos com a Secretaria e também com a Vara de Execuções Penais, é chegada a nossa hora de conhecer várias histórias e logo de imediato a gente precisa cumprir algumas regras, algumas recomendações, entre elas baixar o nosso equipamento. De um lado, mulheres que dedicaram meses estudando, passaram por um rigoroso processo seletivo e conseguiram ingressar no sistema penitenciário, mas não esqueceram a vaidade feminina. São unhas bem cuidadas, cabelos cuidadosamente escovados. Do outro lado, mulheres que na maioria dos casos não tiveram chance de estudar, ou, quando isso aconteceu, desperdiçaram a oportunidade de um futuro promissor. Poucas detentas têm o ensino médio completo, mas aqui elas desenvolveram habilidades, trouxeram as cores da arte urbana para um ambiente tão monótono. Muitas foram esquecidas aqui pelos companheiros e também pela família. Por isso, querem falar, serem ouvidas. De forma aleatória, escolhemos essas duas jovens de 29 anos. Uma delas tem formação superior, a outra não. Essa jovem é uma das detentas mais antigas dessa unidade e, apesar de estar aqui há quase 3 anos, ela ainda lembra do dia em que foi presa. Eu fui presa à noite, por volta das 22 horas, e é sempre esse horário que eu me lembro. Lá vai fazer 3 anos, né? Eu me lembro como um filme, nitidamente, o dia que mudou a minha vida e a vida da minha família, por completo. Em uma conversa tranquila, elas falam de saudade e também das oportunidades perdidas no cárcere. A saudade. Só isso.
não poder ouvir a voz do seu filho, não poder levar para a escola, não poder ir buscar. Tem doído muito, muito, muito. A saudade da família que eu sempre lutei para construir. Quando construí, aconteceu isso. É atrás das grades onde elas refletem sobre o valor de cada momento e o que consideram mais importante, a família. Isso aqui é ruim, é difícil, é doloroso, mas serve para muita coisa. Serve para a gente dar valor a pequenos detalhes, né? Na nossa família, na nossa casa, a não reclamar. Dentro do sistema penitenciário, a vaidade é deixada de lado. Em alguns casos, as pulseiras de bijuterias ou metais mais sofisticados deram lugar à frieza das algemas. Mulheres que antes de chegar até aqui costumavam usar roupas de acordo com a ocasião, hoje precisam se contentar com o uniforme, composto por camiseta branca e o short azul. Eu pretendo seguir de cabeça erguida, né? Continuar a exercer a minha profissão, agora de maneira bem mais fugaz que antes, agarrar muito mais as oportunidades. A unidade prisional onde as duas estão custodiadas possui uma biblioteca que é bastante valorizada pelas internas, mas quando se fala em ressocialização... Precisaria de muito mais coisas. A gente está também na batalha, que é a direção e as policiais também, para que venha trabalho para elas, né? Que eu acho que, assim, alguma coisa que profissionalize mesmo, que elas saiam daqui com uma profissão, né? É possível. Após a entrevista, hora de voltar para as celas e esperar por uma decisão judicial quanto ao futuro. E isso é imprevisível. Pode durar alguns dias ou simplesmente alguns anos.